Paz e luz, Deus te abençoe, Deus te ilumine, muita bênção, muita graça de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Vamos conversar, bora? Vamos falar sobre tudo, vamos conversar sobre Deus, sobre a vida, sobre libertação, sobre sonhos. Vamos conversar? Vamos ter uma prosa maravilhosa e abençoada. Eu quero começar esta conversa tomando um cafezinho, né? Tomar um cafezinho? Bora? Que delícia! E vamos falar sobre família. Bem, família é tudo, né? Nós viemos de uma família, nosso primeiro grupo aqui nesta terra é a nossa família. A família é a célula que constitui toda a sociedade. Toda a sociedade é constituída de um órgão, né, de células chamada família. Então, a família é muito importante. Existem problemas em família? Existem soluções em família? Existem. Porque também existem vários tipos de famílias, né? Família, cachorro, sogra e tia. Então, devemos aprender a nos comportar perante a família e aprender a nos corrigir perante a família. Porque existem diversos tipos de família. Em primeiro lugar, nós devemos saber que a família é uma bênção. Viemos de uma família e constituímos uma família. Família é um grupo de pessoas. Começa com marido e mulher. Depois vem filhos, né? Marido, mulher, sogra e sogro. Mas a família mesmo, ela é a célula que constitui o corpo chamado povo, né? E a família, ela tem partes boas, partes ruins, partes que devem ser mudadas, partes que nunca mudarão, que devem ser suportadas, né? Existem famílias maravilhosas, famílias mais ou menos, famílias perigosas, família onde um irmão dá a vida por outro e família onde um irmão tira a vida do outro. Problemas espirituais familiares, como demônios hereditários, conceitos, pensamentos, instintos, né, também vem de família. A forma de amar também vem de família. Geralmente, a forma de amar vem da mãe, vem do pai. O relacionamento entre o pai e a mãe gera muita forma da gente amar. Então, vamos citar um exemplo. A mãe, muito egoísta, não ama o pai. A filha vai ter problemas de amar o marido. O filho também. Então, a família, ela tem seus altos e baixos, né? Pelo fato de alguém ser da sua família, não quer dizer que seja de sua confiança. Tem pessoas que não são da sua família e são de total confiança. A Bíblia chega a dizer que há irmãos mais chegados do que... há amigos mais chegados do que irmão, né? Então... uma situação interessante é que esse grupo chamado família, ela é variadíssimo. Na Bíblia, nós podemos ver que esse grupo é muito variado. Varia, né? Como diz o Mateus, varia. Porque nós encontramos José com problemas com família, né? José, os irmãos de José odiavam José. Mas tinha um irmão de José que amava. Então, nós encontramos problemas na família. Davi teve muitos problemas na família dele, né? Tanto com filhos, quanto com irmãos, né? Com guerras. Davi teve muitos problemas com filhos, muito mesmo. Existem pais que dão a vida pelos filhos, tem pais que são totalmente incoerentes, tem famílias que têm problemas espirituais, outras não têm. Algumas têm problemas comportamentais, ou seja, os comportamentos deles parecidíssimo, né? E isso pode abençoar e pode também amaldiçoar. Encontro irmãos que eles são tão amigos, né? Aqui na minha cidade tem um irmão que ele
Eles, desde que eles nasceram, eles dividem tudo. Eles só não conseguiram dividir a mesma esposa, porque cada um é casado com uma, mas o primeiro empreendimento desses dois irmãos, né, foi uma carroça de mão para levar feira. Antigamente as mulheres compravam feira na feira, não era no supermercado. Então eles tiveram a ideia de comprar uma carroça de mão, fiado, e saírem levando feira para ganhar seu R$1, R$2, né? Esses dois irmãos hoje são riquíssimos e são extremamente ativos. Onde eles acham que tem uma oportunidade, eles chegam juntos, né? Eu já tive várias reuniões com eles. São empresários do ramo de sapato, são empresários do ramo de agricultura, que eles têm fazendas, são empresários do ramo de terras, que tem muitas terras, né? Então eles se metem em tudo que dá dinheiro. Eles são extremamente ativos. Extremamente ativos. Ou seja, eles estão sempre ativos demais, né, para tudo que acontece, né? Tudo que acontece que envolve dinheiro, eles estão juntos. Então esses irmãos é muito bonito o nome deles, né? A atitude deles, né? Eu fico doido para dizer o nome porque é uma coisa boa. São muito unidos, mas muito mesmo, né? Até, por exemplo, quando eles pagaram uma rodada de pizza para mim, eles dividiram a pizza, né? Pagaram para mim e mais uns 20 homens. Eles tinham um empreendimento e precisavam do meu apoio na época, e eles pagaram a pizzaria, na melhor pizzaria da cidade. Eles, se alguém disser, rapaz, a formiga está dando dinheiro, eles, aonde? Qual é a formiga? Que lugar? Qual é o buraco da formiga? Aquele buraco ou aquele outro? E vai os dois, né? E eles dividem, eles compram, eles vendem. É incrível esses dois irmãos. Hoje eles estão melhor do que ontem. Então eu conheci eles já fazem 10 anos, e desses 10 anos eles só fazem subir, 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 e aumentar a sua renda, né? Até um terreno que eles tinham, eles deram para a igreja, e hoje tem um pastor lá que botou a igreja, né? E um terreno que valia 1 tom, hoje vale 1000 tons. Multiplicou o poder político, né? Poder social. A união deles faz muita força. Também eu conheço irmãos na área de construção, que um tem uma construtora, outro vende o material e outro tem uma que vende as coisas imobiliárias. Então, os três são tão unidos que um compra o outro e todos sobem de uma forma muito grande, né? Muito forte. Então, são família. Eu também conheço irmãos que andam armados, e se eles se encontrarem, os dois irmãos, eles se matam, né? O pai que mata o filho, filho que, se o pai não der a casa para ele mata o pai, né? Então, a situação de família é variadíssima, 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 porque a sociedade são muitos grupos diferentes, um vem de índio, outro vem de judeu, outro vem de branco, outro vem de português, outro vem de espanhol, né? Conheço o pai também, um cara com 80 anos, chegou para mim e disse, eu vou deixar todos os meus filhos aprumados. Eu sei que eu vou morrer, mas quando eu morrer, eu vou deixar todos os meus filhos aprumados. Eu cheguei para ele e disse, os seus filhos já são aprumadíssimos. Um é deputado, outro é senador, outro não sei o que lá. Ele disse, mas eu vou deixar tudo aprumado. E ele acorda 5 horas da manhã, 5 horas da manhã, 5. E ele tem 80 anos. Né? É fantástico esse cara. E também conheço uns pais miseráveis. O cara no ônibus, o gasto é tudo, eu vou deixar pra porra de filho, porque para depois estar brigando por herança, isso é uma bosta, eu queimo tudo para não ficar nada para ninguém. Pai miserável, né? Então, possivelmente morrerá sozinho, porque ele é muito egoísta, né? Então, as famílias variam muito. Umas creem em Jesus, né? Eu conheço família que o pai construiu uma igreja evangélica, né? A filha, o dízimo dela mantém outra. Olha só. E o outro filho dele já construiu várias igrejas aqui na Paraíba, né? Calado, ninguém sabe. Eu sei porque os pastores conversam comigo, né? Mas, ou seja, veja só o comportamento familiar, né?
comportamento familiar. E também existem questões espiritual, familiar, cada família tem uma espiritualidade, cada família tem um problema, cada família tem uma problemática e cada família tem uma qualidade. Então, a família é algo extremamente importante, porque é o grupo que você nasce. Você nasceu neste grupo. Então, esse grupo, ele pode ser egoísta, esse grupo ele pode ser fantástico, esse grupo pode ser maravilhoso, esse grupo pode ter problema espiritual, né? E depende da família. Se a família for boa, ou seja, se as questões, condições dessa família for boa, deve-se investir cada vez mais nessa família, né? Aprender cada vez mais com o pai, com a mãe. Agora, se essa família tem problemas, né, espirituais, ou você gera uma nova raiz, ou terá todos os problemas que os seus antepassados tiveram. Eu não sei aqui, eu queria chamar o Alcione, porque o meu chat apagou, né? Ele apagou. Ele não está aparecendo mais. Deixa eu ver se o chat está aparecendo aqui no celular. No celular o chat está aparecendo, né? Olha só. Mas aqui no computador não está aparecendo, né? Não é possível conectar o chat. Tente novamente. Vamos tentar de novo. Eu quero responder perguntas de você. Então, família é muito importante. Você deve fazer a diferença na sua família. Se sua família não presta, você deve prestar. Se a sua família presta, você deve prestar mais ainda. Ampliar as qualidades da família e tentar destruir todas as imperfeições da família, né? Porque as famílias também geram tendências para o bem e geram tendências para o mal. Existem famílias que são todos vencedores, né? Alguns têm um probleminha tal, mas mesmo com probleminha está lá em cima. E existe família também onde estão todos derrotados. Todos, por quê? Né? Por quê? Pronto, essa família desses dois irmãos que dividem tudo, eles são muito unidos, muito mesmo, a tal ponto que se eles souberem, rapaz, olha, na Baixa da Égua encontraram um mineral, eles estão lá no outro dia, os dois estão no outro dia lá. E são podres de rico, eles se levantam às 5 da manhã, eles vão lá, né? Suas esposas são bem abastadas, não tem problema com amante, com rapariga, com nada, os cabas são bonitos, são novos, são inteligentes, são baludos, né? E as esposas são tratadas como rainha. Olha só que família maravilhosa. Deve ter problema? Deve, que toda família tem problema, mas nessa linha aí, a família deles é bem aprumada, né? Já também conheço que o pai é derrotado, o irmão é derrotado, o outro irmão é derrotado e tal. Mas quando a gente vai olhar, tem algo que derrota a família toda, né? Eu acompanhei uma família que o caba só sabe brincar. Ele ri, ele brinca, ele ri, ele brinca, ele ri, ele brinca, ele ri, ele brinca, ele brinca, ele ri, ele ri, ele brinca, ele brinca, ele ri, ele ri, ele brinca. Não tem coisa séria, não? Ele ri, ele brinca, ele brinca, ele ri, ele ri, ele brinca, ele brinca, ele ri, ele ri, ele brinca, ele brinca, ele... Não tem nada sério, não. Ele brinca, ele ri, ele brinca. Então não tem mulher no mundo que quer, não. Porque, vamos fazer a feira? Ele não leva a sério nada. Ele não se acorda, ele está no mundo não sei da onde. Então, aí isso acontece com um irmão, com outro irmão, com outro irmão. Tem uns que se acordam de meio-dia, 1h da tarde, né? Tem família também que maltrata muito a mulher. E tem família que mulher maltrata muito o homem, né? Eu conheço famílias que todas as mulheres são derrotadas e os homens são mais derrotados ainda. São bebuns, são traídos, né? Porque há uma filosofia neles, eles acham que homem não presta, homem é um lesa, é um idiota, todo homem não presta. Então, essa família que eu acompanhei, aqui em Campina Grande mesmo, a maioria deles são solteiros, né? Solteiras. E os homens que são da família bebem muito e assim não conseguem estabelecer a sua vida e também não conseguem casar, né? E as mulheres, elas são extremamente agressivas com os homens, muito agressivas. Elas batem nos homens, elas xingam, elas vão para cima no cacete, né? Aí existe variação. Agora, o importante é que tudo isso acontece nas famílias. E a família é o nosso berço.
Então não dá para fugir da família, o que tem que acontecer é consertar a família. Se você participa de uma família onde os homens são raparigueiros e bebuns, você não seja. Você é homem, então não seja, você é diferente. Deus te dá essa capacidade. Se você participa de uma família onde todas as mulheres não conseguem casar, você vai casar e você vai ser feliz. Aí onde está a libertação na família. Não é você ter raiva da família, é você socorrer a família, aqueles que precisam de você. Ou seja, você primeiro tem que se socorrer. Primeiro você tem que se salvar. Depois você salvar a sua família, né? Então, essa semana eu recebi o recado de uma mulher: pastor, salva a minha irmã não consegue casar. Eu já subi ao monte, né, para orar por ela, pela família toda, e estou estudando o caso, que tipo de espírito é esse que ataca. As mulheres são bonitas, são lindas, são inteligentes, muito inteligentes, e elas não conseguem casar, né? Por que acontece isso? E chegam à idade sem ter filhos, não conseguem ter filhos, não são da farra, não são da imoralidade, né? Ou seja, o que está acontecendo, né? Então, existe problema sim em famílias. Você não deve ignorar a família, né? Nem deve ter vergonha da sua, porque todos nós temos uma família, né? Você não pode entrar na onda dela se tiver problemas. Agora, se ela tiver qualidades, você deve ter a sensibilidade de pegar essa qualidade da família, né? E também é o seguinte, a família, ela é o nosso berço, não dá para fugir da família, não, né? Você tem uma identidade, essa identidade é via DNA, é via espírito, é via a vida. Você tem que orar pela sua família. Por que nós não oramos pela família, hein? Temos que orar sim, porque a família, queira ou não, ela é a nossa base, né? A nossa raiz. Então existem diversos tipos de famílias, diversos tipos de situações. Por exemplo, se na sua família os homens maltratam as mulheres, não ligam para ela, ei, vamos mudar, bora? Só que não muda são os idiotas. Então, a pessoa que tem um mínimo de sabedoria muda. Então, vamos mudar, bora? Vamos tratar diferente? Vamos tratar diferente. Você, na família, todas as mulheres não casam. Por que não casam? Né? Então, e se existe algum espírito familiar, né? Então, vamos atacá-lo. Tem como se libertar? Tem. Veja aí, como se libertar, Joilson de Assis, dos demônios hereditários. Mas, em primeiro lugar, você tem que orar pela sua família, começando de sua mãe, seu pai, né? Ore pelos seus irmãos, mesmo que eles não se dê bem com você, porque existe um vínculo entre você. Veja que José foi traído pelos irmãos, foi tentado ser assassinado, tentaram matar José. E José, ele acabou intercedendo pela família dele e, além disso, trazendo a família dele para o melhor lugar do Egito. Os irmãos pensavam que José ia se vingar e ia matá-los. E José disse: é José seu irmão, é José vosso irmão. Né? Ele se identificou como José, o irmão que eles tentaram matar. Então, queira ou não, podemos sim ajudar a nossa família. Não se assuste com problema em família, porque toda família tem problema. Tem gente também que entra com os carros na frente do boi. Qual é o carro na frente do boi, pastor? É a mulher que quer chegar e quer anular a sogra. Sogra é sogra, rapaz, e sempre vai ser. É o homem que quer chegar e anular toda a família. Não deve, deixa eles se resolverem, deixa a família se resolver, né? Às vezes a pessoa entra errado também, entra com muita sede no pote, né? Então, família tem problema? Tem. E se a gente puder ajudar, ajuda. Se não puder, fica quieto, né? Se não puder levantar, derrubar, que você não vai fazer. Mas no mínimo orar para que sua família, seus irmãos venham receber bênção. Jesus também teve problema em família, porque Maria teve Jesus no estado virginal. Depois que Maria teve Jesus no estado virginal, Maria, ela teve outros irmãos. Uns dizem 10, outros dizem 12,
né? Que era, na época era normal uma mulher ter 12, 15 filhos, né? Minha avó teve 22 filhos, né? Então, naquela época de Jesus, era muito comum a mulher ter entre 15 a 20 filhos, que todo ano ela fazia um filho, não tinha remédio. Então, os irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus, mas eles estavam perto de Jesus, né? E Jesus cumpriu a regra com a família todinha, porque Jesus começou o seu ministério apenas com 30 anos, porque era obrigado o jovem judeu trabalhar para a família até os 30, não era até os 18, não, até os 30. E depois, se tivesse uma mãe viúva, Maria era viúva, porque casou com José muito cedo, né? Então, deixa eu ver isso aqui, o que está vendo, né? Então, foi o que houve. Opa, saiu do ar. Ó, eu estou no ar, né? Então, vamos entrar no ar. Opa, estou no ar de novo. Pois bem, então, Maria certamente ficou viúva e essa viuvez deu o direito dela seguir Jesus. E ela seguiu Jesus. Jesus empendurado na cruz do Calvário, Jesus disse: eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho, os teus filhos. E a partir daquele momento, os judeus passaram a receber Jesus em casa. Então, os problemas em famílias existem, devem ser administrados, não devem ser assustados, né? E nem você deve falar mal da sua família para ninguém, né? Você deve resolver os seus problemas com sua família, porque você for falar mal da sua família, as pessoas vão odiar a sua família, vão odiar você também, porque faz parte dela. Quando você der qualquer problema, aí a pessoa vai dizer: tá vendo? É da família de fulano, né? E se você conseguir subir, se você conseguir ser feliz, você estará honrando a sua família e os seus antepassados. Essa ideia entre nós homens atuais não existe, mas entre os homens antigos existia. Quando a pessoa errava, ele sujava todo o nome da família. Quando ele acertava, ele limpava e exaltava todo o nome da família. Como Deus falou: farei o teu nome ser grande, né? Então, a família, ela ficava honrada, inclusive aqueles que morreram. Ou seja, quando você era honrado, você honrava o seu pai que morreu, honrava a sua mãe que morreu, honrava toda a família. Quando você fazia qualquer coisa desonrada, desonrava toda a família. Eu sei que Jesus tem libertação para você, para mim e para as nossas famílias. E que todas as famílias têm problemas. Mas a melhor notícia é que existe solução para todo tipo de família. Família bruta, família violenta, família burra, família inteligente, família dominadora, família dominada, família acomodada, família trabalhadora, família que não gosta de trabalhar, família que gosta de droga, família que não gosta de droga. Existe solução. Chame o Espírito Santo para a sua família. As coisas não mudam de dia para noite, mas elas mudam. Ela não vai mudar assim, no estralar de dedo, mas que ela muda, muda. Porque Jesus, ele é o libertador de Israel. Ele vai libertar a sua família. Agora, para começar a libertar a sua família, ele vai começar a libertar você, tá? Libertando você, ele já vai libertando a sua família. Você identifica os problemas, ataque os demônios que atacam a sua família e saiba o seguinte, que se existe um demônio que ataca a sua família, seja de que for, doença ou problemas, ele vai atacar você também. Você não faz parte da família? Então se proteja, né? Se proteja. Vamos dizer, exemplo, você tem na família vários casos de depressão, todo mundo entrando em depressão, então você já começa a tomar monungu, você já começa a tomar magnésio de malato, você já começa a tomar vitaminas, ômega 3, né? Se na sua família tem problema com diabetes, então você já vai cuidando, comendo muito açúcar, fazendo exercício. Se na sua família tem problema com divórcio, você já vai abençoando o seu relacionamento para que não haja divórcio na sua família, né? Então, eu acredito que Deus abençoa a pessoa e a família inteira. Do jeito que Deus abençoou a família de Abraão, abençoará também a sua. Família abençoada tem problema? Tem, eu não falei, todas as famílias da terra têm problemas. Mas o bom é que Jesus ajuda a todos. Os conceitos também familiar também influenciam muito. Como é que a família pensa? E você deve ver se do jeito que a família pensa é certo
ou totalmente certa, metade certa, uma ponta certa. Porque tem algumas verdades que são verdades total. Existem meias verdades, pastor? Existem sim meias verdades, né? A verdade ela pode ser dita toda, a metade, uma ponta, né? Existe, não, meias verdades não é mentira, não, meias verdades é meias verdade, né? Então, você tem que ver que alguma coisa pode ser verdade, mas não é toda a verdade. Pode ser uma parte, né? E melhorar a sua família, como é que eu melhoro minha família, pastor? Primeiro, orando por ela, orando pela matriarca, patriarca, orando por você. E no momento que você muda, você deve mudar. Identificando os problemas da família e as qualidades. Quando você identificar as qualidades da família, então você vai procurar ampliar. Quando você identificar os defeitos da família, então você começa com você. Vai começar a tentar resolver. Exemplo, família acomodada. Família que dorme até meio-dia e se acorda para dormir de novo. Então, você vai começar a perceber que essa acomodação está atrapalhando toda a família. E você vai fazer um pacto com você mesmo. E você vai dizer, não vai ser assim. Eu vou me acordar de 6 horas da manhã. E eu vou pro cacete, eu vou trabalhar, eu vou lutar, eu vou buscar. Família acomodada. Você vai dizer, o que eu devo fazer para não ser acomodado? Famílias que têm problemas conjugais. Então, você tem que olhar para sua mãe, para o seu pai, ver sua mãe, o comportamento da sua mãe, ver o comportamento do seu pai, né? E não procurar um homem do jeito do seu pai, não procurar uma mulher do jeito da sua mãe, se sua mãe tiver problemas. Ou seja, uma mulher bruta, ignorante, uma mulher ruim. Então, se você é um homem, você não pode. Não, minha mãe é minha mãe, mas eu não vou querer uma mulher assim, quero uma mulher diferente. Agora, você tem que dizer e ter cuidado, porque a pessoa vai pelo instinto, né? Que a primeira figura de mulher que você tem é a mãe. Mesma coisa é o pai. A primeira figura de homem que a menina tem é o pai, né? Então, ter cuidado para não arrumar um marido igual o pai, se o pai for ruim. Se o pai for bom, meu amigo, arrume do mesmo jeito ou melhor, né? Do mesmo jeito ou melhor. Lute pela sua família, ore por você. Tudo começa com você, tá? E depois pela sua família. A família é o primeiro grupo que você participa. E você tem que se relacionar bem com esse grupo. Mas a minha família me odeia, pastor. Só quer puxar para baixo. Então, você não vai para baixo. Não. Se eles quiserem ficar lá embaixo, tudo bem, pode ficar, né? Porque eu já vi meninas hoje só são mulheres, né? Apanhar porque a mãe não queria que ela estudasse. A mãe dizia, aprendendo a ler, escrever, tá bom demais, quero filha doutora aqui não, vai lavar banheiro, vai lavar a casa, vai lavar não sei o que lá. Hoje ela é formada em 3 cursos superior, teve problemas, muito problemas, mas a mãe pegou no pé com força, né? A mãe batia nela, porque ela pegava ela estudando dentro do banheiro, a mãe batia nela quando via ela com a luz acesa estudando até meia-noite. Então, como fazer? Por isso também que às vezes Deus mandou sair da família. Quando Deus mandou Abraão sair da família, foi por quê? Porque Deus viu que Abraão, no meio da família, a família não ia permitir que Abraão se tornasse uma nova e poderosa família. Então, a primeira ordem de Deus para Abraão foi, Abraão, que na época não chamava nem Abraão, chamava-se Abrão. Abrão, sai da tua parentela. Saia da tua parentela. E então Abraão saiu da parentela, né? E formou um novo grupo, né? Um novo grupo. E esse novo grupo foi a nação maravilhosa e abençoada de Israel. Tem problemas? Tem. Todo mundo tem problemas. Você tem que aprender a lidar com problemas, né? Você tem que aprender a lidar com problemas. É a mesma coisa de uma criança que é um passarinho, mas o passarinho faz cocô, o passarinho suja a gaiola, e você tem que limpar. E você vai ficar com a raiva do passarinho porque ele fez cocô, ele não vai fazer, não é? Então, vai limpa a gaiola, limpa a comida do passarinho, ajeita isso, ajeita aquilo, e a criança vai perceber que as coisas que eles gostam sempre tem algum tipo de problema a se resolver, seja uma gaiola para limpar, seja uma comida para comer, né? Então, você ama sua esposa? Ama, mas a esposa também tem problema. Você ama seu pai? Ama, mas você não precisa ser igual ao seu pai. Ou seja, o pai é viciado, ou o pai é um pistoleiro. O pai é pistoleiro, faz parte de um grupo de extermínio. Você vai ser também? Não. Então, você vai amar seu pai, vai ajudar. Se ele precisar de ajuda médica, remédio, uma palavra amiga, dê.
ajude, ore por ele, mas não precisa ser igual a ele. Agora, se seu pai um dia for um homem que está enquadrado naquela escala, né, de bom nome, de boa fama, tal, então você procure ser igual ao seu pai, né, e ainda ser melhor do que ele. Pastor, meu pai era um clínico geral, então procure ser um cirurgião. Meu pai era um cirurgião, operava tudo, então seja o melhor, né, para dar honra para ele. Então temos que aprender a nos comportar em família. Se você pegar um jovenzinho, uma jovenzinha e jogar numa ilha e eles lá fazendo amor, fazendo filho, tal, com pouco tempo, aquele casalzinho que não tem ligação com ninguém, porque vive numa ilha, terá problemas, porque é um grupo de pessoas, e grupo de pessoas tem problema. Você não pode querer homem sem problema, porque todos os homens têm problema. Você não pode querer mulher sem problemas, porque todas as mulheres têm problemas, né? Você tem que aprender a lidar com o imperfeito, né? Até porque você é imperfeita, eu sou imperfeito, todos nós somos. E se nós queremos lidar com o imperfeito, a primeira pessoa que nós vamos riscar da lista de convívio é nós mesmos. Como é que eu vou lidar comigo mesmo se eu sou tão imperfeito, né? E procurar, assim, não se assustar com problemas familiares, mas ajudar dentro do possível, né? E saber que todo mundo tem problema em família, uns mais, outros menos, mas que Deus abençoe todas as famílias. E os defeitos podem ser tirados, os demônios podem ser exorcizados, as bênçãos podem ser invocadas, as maldições podem ser quebradas. Nós acreditamos no Deus que pode tudo. Deus abençoe sua família. Deus abençoe sua família. A sua família não é a pior família da terra. E também ela não é a melhor. Então, ela é apenas uma família. E que Deus vai abençoar ela e vai abençoar você. E que tal Deus abençoar toda a sua família através de você? Como Deus abençoou todas as famílias da terra através de Abraão. Deus abençoou todas as famílias da terra através de Jesus, né? Então, se, pastor, a minha mãe era uma cachaceira. Sim. Então, ajude ela se ela estiver precisando de algum remédio, tá? Mas você não precisa ser cachaceira. Minha mãe abandonou meu pai. Então, não abandone seus filhos, né? Os erros não devem ser imitados, que a gente já tem os nossos, não vamos pegar de ninguém. Mas as qualidades devem ser imitadas, né? Porque às vezes a gente fica sem saber o que fazer perante a situação, né? Não deve permitir que a família puxe para baixo, tá? Não deve. Porque tem família que puxa para baixo, tem família que puxa para cima. Eu já vi um irmão colocar a irmã como senadora, e puxou para cima. Já vi também um irmão acabar com o casamento do irmão, né? Então, prestar atenção, porque o irmão era da bebida, era da farra, da cachaça, e o outro era direitinho casado. E ele fez de tudo até que o outro acabou com o casamento, né? Então, é um grupo. Você deve analisar as informações que chegam a você, qual o propósito. Você deve melhorar a sua família, começando de você mesmo. Pastor, minha família não tem nada. Todos os meus familiares não tem casa, não tem carro, só tem uma bicicleta velha, o que tem queima. Então, você vai ter. Você vai começar a ter. Aí, a própria família que não tem nada vai se revoltar contra. Ah, fulana só quer ser merda. Ah, fulana quer ser merda. Fulana comprou um terreno. Ah, fulana tem uma casa. Ah, só quer ser bosta. Ah, ela é muita bosta. Tal, né? Mas não liga não, porque é assim mesmo. Mas você não vai seguir esse exemplo, não. Então, não siga o mau exemplo da família e também não siga o mau exemplo de quem quer que seja. Siga o bom exemplo, né? A mulher chegou para mim e disse: pastor, eu tenho muita raiva da minha mãe. Tem. Minha mãe matou meu pai de tanta raiva. Minha mãe fez tanta raiva ao meu pai que ele morreu do coração. Tá certo. O tempo se passou e essa mulher arrumou um namorado. E ela fez tanta raiva esse namorado, que se esse namorado sofresse do coração, ia morrer, né? E quando a confusão veio e eu soube, eu digo: ela está fazendo do mesmo jeito. Então não adianta criticar e fazer do mesmo jeito. Você está entendendo, sim ou não? Então, como lidar com as informações? Como lidar com uma mãe perseguidora, um pai perseguidor? Conflitos entre pai e filhos sempre existirão, tá? Sempre existirão. A sua mãe teve conflito com a mãe dela, você também terá conflito com sua mãe, com seu pai. Conflito que eu digo é besteira, discussão, birra de família. Mas essa raiva, ela não deve ser total.
A gente tem que aprender a ter raiva, gente. Você pode ter uma raiva e destruir a casa toda. E você pode ter uma raiva e chamar o nome merda e daqui a pouco tá bem. Ou a gente aprende a ter raiva, ou toda vez que a gente tiver uma raiva, mata alguém ou morre. Quando tiver uma raiva e pular na frente de um trem, né? Então esse cara não sabe ter raiva. A Bíblia diz assim para a gente aprender a ter raiva. A Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua raiva. Tem limites, né? Então você está com raiva, sai dali, né? Fala o que tem que falar e sai, né? Sai. E depois volta, depois conversa, depois fala. Queira ou não, é os parentes, né, rapaz? E a gente sempre tem parentes, né? Se você casa, aí você casa com a família, aí gera uma nova família. Aí essa nova família tem birra com sogra, birra com sogro, birra. Tem famílias que é bom viver perto, tem famílias que é bom viver longe. Tem família que é bom você estar tomando um cafezinho com ele lá toda hora, ó, tomando um cafezinho. E tem família que a pessoa é bom estar bem longe, né? Então, administre a sua família, começando da sua vida. Você leva o nome da sua família, você leva a carne da sua família, e se você brilhar, até aquele seu irmão que não gosta de você, aquela irmã que não gosta de você, vai dizer, fulano é minha irmã, fulano é meu irmão, vai ter orgulho de dizer. Queira ou não, se você brilhar, toda a família brilha, né? Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar. Agora, você tem que ter cuidado para não criticar a família e fazer do mesmo jeito, né? Minha mãe matou meu pai de tanta raiva, ela fez tanta raiva. Ou meu pai fazia o que ela queria, ou ela matava meu pai. Aí meu pai tinha que fazer, até que o velho deu um treco e morreu. E foi. E ela se comporta da mesma sorte, né? Mesma sorte, vive só até hoje, né? Se não mudar, viverá para sempre, porque qualquer homem que se aproximar dessa mulher estará se aproximando de uma onça. Uma onça que é legal, assim, eu sou legal, eu sou muito legal, sou gostosa, sou muito legal. Agora vai se envolve, aí ela implica por qualquer coisa, mas isso que é informação familiar. Mas custa ela se libertar, ela tem que se acordar. Enquanto ela não se enxergar, ela vai viver só e só. E se Deus não der uma benção a ela, um cara que sustente essa birra toda dela, não vai ter ninguém nunca. Porque se comporta errado. Do mesmo jeito tem homem, né? Homem acomodado, homem que não dá honra para a mulher, né? Rapaz, o homem é para servir a mulher e a mulher é para servir o homem. Não é querendo ser bonzinho, não. É o que a Bíblia manda, né? A Bíblia fala, a gente não vive para nós, a gente vive para a esposa, para os filhos. Então, pensa num saco, um homem acomodado, o cara fica sentado com a bunda no sofá e a mulher fazendo tudo, né? A mulher vai, a mulher volta, a mulher compra, a mulher vende e o cara só passando um saco, né? E em vez de puxar para cima, puxa para baixo. Tá errado, tem que mudar essa forma de amar, essa forma de conviver. Então, às vezes vem de família, tem família matadora e tem família salvadora. Eu conheço família que eles são matadores, não mexe não que eles matam. Eu conheço família que eles são salvadores. Eu posso até citar o nome deles aqui, a família do Dr. Pachu. A família toda dele acumula centenas de pessoas que ele salvou na mesa de operação. O pai dele é um dos melhores médicos da minha cidade, ele cura diabetes, cura pressão, cura tanta coisa. E o filho está até tentando ultrapassar o pai, e se não já conseguiu. Então muitas pessoas devem muito à família Pachu, né? Quando a gente fala, aí aqui que honra, quando a gente fala assim, Pachu, papá, chuchu, Pachu, aí esse nome brilha. Família boa, família que trabalha, família competente, família que é animada, família que é otimista, família que o cara tá morrendo e ele, não, você vai viver, rapaz, eu vou operar, você vai viver em nome de Jesus. Você está entendendo? Sim ou não? Isso não independe de religião. Independe de religião. Então, quando você também tiver filhos, se você for solteira ou for casado, ensine a seus filhos a maneira certa de amar, né? Existe uma forma de amar, existem inúmeras formas de amar, né? A maneira certa de amar é aquela maneira que dá certo, né? Não é isso, não é aquilo, é a maneira de se combinar, né? De ver, né?
Ah, pastor, o pessoal dizem que a mulher manda em mim. Ela pode até mandar, mas dá tudo certo, então pronto. Você deixa ela mandar? Deixa, pastor. Deixa e ela sabe mandar. Então obedeça e vamos embora. E tem família que, mulher não manda em mim, mas ele dá tudo para ela ajeita tudo sim. Mas tem família também que o cara é muito complicado. Então nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e aprender a amar, aprender a se comportar e acreditar que Deus muda. Não adianta você dizer, não, minha família toda é assim, eu também sou. Não, não é. Ou Jesus existe ou ele não existe. Ou ele existe ou ele não existe. Por quê? Vai ficar nessa mesmice para sempre, repetindo, né? Então, supere a sua família. Se ela for boa, tente ser melhor. Se sua família tem aspectos negativos, que todas têm, então você, né, procure superar. Não faça uma propaganda negativa da sua família. Você pode conversar com um sacerdote, pode conversar com a pessoa, mas não faça propaganda negativa, que no momento que você estiver fazendo uma propaganda negativa de sua família, você está falando de você mesmo. Minha família não presta, minha família é ruim, minha família é do ladrão, minha filha é da... O cara está ouvindo, aí depois o cara vai dizer, ela também é, ou ele também é, né? Então, todas as famílias têm problemas, e todas as famílias têm gente mais para cima e outro mais para baixo. Mas que você esteja mais para cima, e que você seja o exemplo da sua família, o exemplo. Já conheço pessoas que ele foi militar e conseguiu puxar os irmãos para ser militares também, né? Outros políticos puxam a família, outros são da área de construção, puxam. E também tem gente, meu amigo, se você botar a família, acaba, do dia para a noite. Acaba do dia para a noite. Então, essa questão de administrar, não existe um padrão, o que existe é fé. Fé, porque existem inúmeras situações, diferentes tipos de família, diferentes tipos de comportamento. E esses diferentes tipos de comportamento exigem um diferente tipo de ação, né? Agora, procure não repetir os defeitos de sua família e procure mudar em você. Se a sua família não quer mudar, então que não mude, mas você pode mudar, né? Você poderá mudar, sim, e ser feliz e abençoado e abençoada, né? E essas tendências que nascem em família. Essas tendênciazinhas, você vê que tudo da Bíblia é família. Os fariseus eram uma família. Sabia não? Os fariseus eram um grupo de família. Os sacerdotes também eram um grupo de famílias. A religião era familiar. Passava de pai para filho. Vê que Eli era um sacerdote e os seus filhos eram sacerdotes também. Era domínio familiar, né? Então, não era só reis que era família, mas os fariseus eram família, os saduceus eram famílias, os essênios, na maioria deles, eram familiares um do outro, né? E a fé e a religião nasceram na família. Abraão, família. Jesus veio de uma família. Israel era uma família. Então, não dá para a gente fugir desse grupo de pessoas. O que dá para fazer é, o que meu grupo precisa para melhorar? Aí você tem que sentar a poupança num sofá e pensar, não, peraí, a minha família, ninguém tem casa própria. Ninguém tem casa própria, tudo mora de aluguel. Então, eu vou fazer um voto aqui com o pastor Joilson de Assis e vou comprar um terreno. Sim. Aí você, porque se você for dizer para a família vai, para que terreno? O aluguel, paga aluguel, eu compro meu terreno. Aí você compra o terreno, vai pagando, vai construindo. Compra o terreno, vai pagando, vai construindo, né? E tem coisas que são vencidas familiarmente, né? Eu me lembro que meu pai não tinha casa e ele conseguiu fazer 5, 6 casas. Quando ele morreu, ele deixou 3 casas para mim, né? E a facilidade de você ter casas novamente aparece. É como se a bolha de casa furasse, ou seja, ele não tinha, conseguiu, então o filho consegue com mais facilidade. Você está me entendendo? Sim ou não? Seu relacionamento com sogra, com sogro, com a família da mulher, a família do marido, tem que ter algumas reservas. Está entendendo? Ou seja, você tem que ter uma reserva. Ou seja, um cunhado, uma cunhada, uma sogra, você deve tratar bem, mesmo que eles tenham um conflito entre si, então deixa eles resolver o conflito deles.
Não entra como entrão não, tá? Você vai devagarzinho e tenta administrar. O maior desafio que você tem e eu tenho é administrar a nossa própria vida. Graças a Deus que a gente não tem que administrar o Brasil. Graças a Deus que é muito difícil administrar o Brasil cheio de cobras, como o Brasil tem. Até que Jesus faça uma limpa nessas cobras, né? É muito difícil administrar o Brasil para quem quer que seja, né? Mas graças a Deus que você não tem que administrar o Brasil. Você tem que administrar você mesmo. Que coisa, né? Então administre você mesmo e seja feliz, em nome de Jesus. Se a família ajudar, glória a Deus. Se a família não ajudar, vá sozinha e vá sozinho. Vamos responder o chat, o chat.